E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar do Estatuto. Eu tenho basicamente aqui três materiais para apresentar para vocês, e também falar um pouquinho sobre como eu estou me preparando para o estudo do Estatuto do Embrapa, tá? Para o concurso agora 2024-2025. Então, eu peguei aqui o documento que é disponibilizado no próprio site da Embrapa. No edital, a gente já consegue ter o link aqui para esse Estatuto, certo? Então, o que que eu fiz aqui? Baixei ele em PDF e comecei a grifar. Eu normalmente uso o modo escuro, né? Mas para quem preferir dá para usar assim também, certo? E eu fiz aqui alguns grifos que eu vou comentar para vocês como que eu faço, tá? E por que que eu destaquei dessa forma, como que eu acho que deve ser estudado esse estatuto e qual as assimilações que a gente deve fazer para se preparar para as questões do Sebrasp nessa prova. Ah, o estatuto ele é dividido aqui numa primeira parte, né, descrição da empresa. Você pode verificar aqui que vai falar sobre o Embrapa, o objeto social, vai ter alguns incisos para a gente estudar. Vai falar aqui o interesse público, recursos financeiros, capital social, pronto. Acabou essa primeira parte, curtinha, 5 páginas. Então, só aqui a gente já tem que dar uma lida com atenção. O que que eu sugiro que façamos, né? Vamos destacando, por exemplo, palavras como que a gente já consiga imaginar a troca, né? Então, aqui, ó, sede e foro, Brasília, certo? Interessante a gente estar sempre atento a isso. Aqui, ó, país ou exterior. Então, estão os dois ali. Indeterminado, né? O que que é isso aqui? Ó? O prazo de duração da Embrapa, certo? Aí depois aqui, objeto social. Vale a pena dar uma lidinha. Pô, objeto social, você vai ver aqui muito sobre pesquisa, desenvolvimento na área do agronegócio, da sustentabilidade, novas tecnologias, né? Então, ó, palavrinha para trocar, descentralização. O que que eu imagino colocando lá na prova? Centralização. Ou seja, vai estar lá, a Embrapa tem por objeto social estimular, dentre outros, né, vai colocar ali, estimular, promover e apoiar a centralização operativa de atividades. Às vezes a pessoa vai ler isso aqui, o resto está todo bonitinho e o erro da questão está aqui no descentralização, que a banca poderia botar centralização, tá bom? Então aqui, ó, prioritariamente, qual é a palavra que pode trocar aqui? Exclusivamente, eu até coloquei aqui, ó, atenção, já vejo a banca trocando por exclusivamente. Fiz uns links aqui já, né, quando ele cita, né, por exemplo, as atividades de transferência de conhecimentos, de tecnologia definidas no inciso 2, então a flecha, né, não inclui atividades de ensino de assistência técnica e extensão rural. Olha que interessante, não inclui. Eu tenho certeza que se a banca colocar aqui inclui, muita gente vai achar que está certo. Então, quando eu falo aqui, ó, que o objeto social da Embrapa é promover e executar atividades de transferência de conhecimento e tecnologias referentes a ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação conduzidas pela empresa na forma do inciso 1, isso não inclui atividade de ensino e de assistência técnica e extensão rural, ok? Vamos ver. Aqui a gente tem um poderá, que eu até esqueci de destacar, né? Mas não é deverá, é poderá. Então a gente tem que se atentar a isso, que é durante ali a consecução do seu objeto social, realizar aqui algumas ações. Não vou lê-las todas porque ia demorar muito. Aí, ó, minoritariamente, não é majoritariamente, minoritariamente, tá bom? Tá aqui destacado. A Embrapa poderá ter suas atividades sempre que consentâneas, né, apropriado, congruentes, né, com seu objeto social, orientadas pela União, de modo a contribuir para o interesse público que justificou sua criação. No exercício da prerrogativa desse artigo, que a gente acabou de ler, a União somente poderá orientar a empresa quando, né? Então, olha que interessante esse link aqui desses artigos 6 e 7, né? Isso só ocorre quando, então a gente tem aqui dois incisos, né? Definido em lei e regulamento, tiver seu custo e receitas discriminadas, divulgados e tal. Beleza, recursos financeiros da Embrapa, bom dar uma lidinha. E aqui a gente entra numa parte que eu acho que é o que tem mais chance de cair para nós, né? Se a gente pegar se a gente pegar aqui, deixa eu abrir o nosso edital aqui, ó. A gente tem na parte de legislação, um, dois, três, quatro, cinco.
cinco assuntos, né? Vamos dizer assim. Deixa eu só pegar agora a quantidade de questões total aqui, peraí. Tá, achei aqui, pessoal. Nossa prova, ela tem 100 questões, 40 geral, 30 complementar, 30 específico. Então a gente sabe que tem 40 no geral. O que que envolve o geral? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para a gente ver o quanto que a gente deve estudar para uma coisa só. O geral, ele vai até legislação, né? Atualidades é para discursiva. Então nós temos uma, duas, três, quatro disciplinas. Se nós fôssemos dividir, que eu acho que não vai ser assim, que são aqui 40, né? Dividido por 4 daria 10 para cada um. Eu não acredito que vai ser 10 de português, 10 de inglês, 10 de RLM, 10 de legislação. Eu acho que inglês pode ser um pouco menos, português pode ser um pouco mais, RLM talvez um pouco menos que 10. Eu acho que eles podem vir com mais de legislação, mais de português, um pouco menos de inglês, um pouco menos de RLM, tá? Essa é meu palpite e eu vou estudar dessa forma. Eu também estou estudando para esse concurso, para o cargo 0383. Então, eu vou focar bastante em português, bastante em legislação, bastante em RLM, bastante em inglês, mas mais em português e legislação. RLM eu vou com um básico, bem sabidinho, e o inglês aqui treinar muitas traduções de texto e tal. Tem que entender um pouco da gramática também no inglês aqui, tá bom? Porque é cobrado aqui, tá? Itens gramaticais. Bom, então voltando para a legislação, suponhamos que vá ser de 10 a 12 questões e a gente tem 5, né, assuntos, então a gente teria em torno de duas questões, né, talvez três, de cada lei, né? Então a gente tem o plano diretor, tem a LGPD, tem aqui o Estatuto das Empresas Públicas, que é gigantesco, né, junto com o decreto de regulamentação, tem o código de conduta. Bom, por que que eu estou entrando nesse aspecto? Porque eu acho que a gente tem que estudar aqui o estatuto, tem, né? Mas a gente também tem que estudar todo o resto. Então, assim, não é para decorar cada palavra. Talvez a gente tem que ir naquilo que a gente percebe, pô, isso aqui é interessante, né? Então, eu tentei fazer isso, tentei destacar o que eu acho assim, isso aqui tá com cara de questão, uma questãozinha fácil de fazer, fácil de errar e uma questão que não vai dar incomodação para a banca, tá? Principalmente nessa parte aqui de administração e da organização. Então a gente viu até aqui agora algumas coisas próprias ali da Embrapa, o objeto social, onde que ela fica, o prazo, tananana, não, as palavrinhas aqui que a gente tem que ter atenção. E depois a gente entra na parte da administração e organização. Então, eu acho que aqui eu já vou apresentar para vocês um outro documento que eu fiz, tá? Que é importante que a gente tenha essa visão aqui da administração. Deixa eu fechar, vou editar, vou deixar aqui. A, a visão da administração e da organização da Embrapa. Então a gente tem que entender que tem a Assembleia Geral, que tem o Conselho de Administração, que tem a diretoria executiva, que tem o Conselho Fiscal, que tem o Comitê de Auditoria de Pessoas e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Cada um ali com a sua seção própria, dizendo quais são suas funções, como que é composto, quando que se reúne, como que faz para substituir, para eleger, quem que manda, quem que não manda. Então, primeira coisa, a gente tem que ter essa visão: Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sessão e Remuneração, tá? O que que eu acho que pode ser cobrado da gente? Periodicidade de reuniões, convocação, as regras sobre reuniões, tá? Para cada um tem um detalhezinho. Depois, prazo de mandato, recondução e reeleição, quantas vezes pode, se não pode, e as regras específicas, tá? Quando dá uma vacância ali do membro ou da presidência, quais são os procedimentos? Acho que isso é interessante. Então, lá na lei, tá tudo corrido. Aqui eu fiz questão de botar na tabelinha para facilitar a nossa assimilação, tá bom? E aqui uma parte, um detalhamento sobre suplentes e tal, bem interessante a gente estar atento a esse detalhezinho, tá? Voltando aqui para o estatuto, o que que eu fiz? Também, novamente, eu li ele todo,
com bastante atenção, percebendo assim onde que tinha números, ó, eu coloquei aqui para, não achei um carimbo melhor, coloquei para liberação pública, onde tem aqui números, né? Então aqui, ó, a primeira convocação, né? Ó, antecedência mínima de 8 dias. Então é importante que a gente saiba que a gente está falando aqui da Assembleia Geral, sobre ela que a gente está entendendo nesse momento. Então, o que está falando aqui de interesse social, legislação, disposições? É sobre a Assembleia Geral. Aí a gente vai ler sobre a Assembleia, daí vai entrar depois nos outros órgãos estatutários, né? Que foi o que a gente falou naquela tabelinha. Do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, tananã. Cada um, aí ele vai abrir depois, aqui vai falar uma coisa bem... Aqui ele já começa a falar sobre alguns, ó, o Conselho de Administração, né? Ah, vamos ver o que mais aqui. Ó, os conselho fiscal, comitê de auditoria, bem interessante aqui essa parte. Até coloquei aqui, ó, veja a diferença, né? E fala um pouquinho de conselho de administração, taranana, mas depois vocês vão ver que ele vai abrindo para cada um. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ó, do conselho de administração. Aí aqui a gente vai, ó, composição, como é que não é, tá? Então, para cada um desses, você tem que estar estudando, sempre pensando, pá, eu estou vendo isso aqui, do que é mesmo? Do Conselho de Administração. Então, eu sugiro que façam uma leitura. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir esse meu PDF anotado, essa parte aqui também dessa esquematização aqui que eu fiz, que eu acho que fica mais fácil de visualizar, tá? Pode já realizar, de repente, a leitura aqui, porque daí você já vai mais atento para os meus grifos. Caso não queira, não tenha interesse, faça seus próprios grifos. Mas aqui eu já tomei o cuidado de destacar algumas coisas que eu acho que pode ser pegadinha, tipo, ó, imóveis, não é móveis, né? Trimestralmente, esses prazos, né? Ele é pequeno, mas ele é uma leitura meio densa, né? Então, assim, é bastante decorebinha. Por fim, né, o que que eu fiz também, e que eu acho que pode ser cobrado da gente, mas é bastante difícil, né, de decorar tudo. Nesses casos, eu prefiro o Anki, que é decorar as competências, tá? Então, você vai ver que tem competência do Conselho de Administração, aí depois vai ter competência do presidente do conselho, competência da diretoria executiva, né? Ó, que mais aqui? Ó, o presidente da Embrapa, né? Então, essas competências do Conselho Fiscal. Aí, o que que eu fiz? Para esse quesito, eu fiz 124 cards, 124 flashcards, que é o total, que é o total de competências que a gente tem ali, tá? Assim, discriminadas nos incisos, né? Como é que ficaria? Ficaria assim. Vai aparecer lá para você assim, quem usa o Anki, né? Se alguém não usa o Anki e tem interesse, né, nesses flashcards, a gente pensa em um outro jeito de fazer para fornecer para vocês, tá? Eu tenho um outro vídeo que eu disponibilizei gratuitamente ali, uma série de flashcards que eu fiz sobre as obrigações e vedações. Eu vou deixar o link na descrição, lá do código de conduta, tá? Esse aqui eu vou deixar ali o link para quem quiser adquirir. Tá um valor bem tranquilo, assim, é mais para incentivar eu continuar meu trabalho, assim, eu estou começando agora. E, e daí nesse pack ali vem os flashcards que eu disponibilizei aqui, que eu fiz esse 124, aí o estatuto anotado, né, com os meus grifos, assim, e alguns aqui eu até escrevi direitinho, prazo, né, fiz ali uns links, assim, para facilitar. E também deixei essa tabelinha aqui para associar bem os órgãos ali e alguns detalhes, tá bom? O flashcard vai aparecer assim, ó. De acordo com o Estatuto do Embrapa, vou aumentar aqui para ser mais fácil de ver. De acordo com o Estatuto do Embrapa, competências de quem, né? Até ficou com um erro ali, é competência, né? É competência de quem? Mas vamos se apegar
no aprendizado aqui, ó. Vai ser sempre assim. Esse packzinho de flashcard é para saber competência do Estatuto do Embrapa. Então, assim, de acordo com o Estatuto do Embrapa, é competência de quem? Fixar a orientação geral dos negócios da Embrapa. Se eu não me engano, aqui é Conselho de Administração. Pronto. E vai ser assim, tá? Você vai jogar lá no seu Anki, aqui eu até não. Eu vou tentar abrir aqui certinho como se fosse resolver. Eu colocaria aqui, ó, Estatuto do Embrapa, colocaria estudar agora e vai aparecer aqui, ó, fixar orientação geral dos negócios da Embrapa. A gente já viu que é Conselho de Administração. Dá um Enter, aí coloca aqui se é de novo, se é difícil, bom ou fácil. Vou colocar fácil. Ó, de acordo com o Estatuto, a competência de quem? Avaliar a cada 4 anos o alinhamento estratégico, operacional e financeiro das participações da empresa sobre objeto social. Já não sei. Aqui eu nem parei para tentar decorar, tá? Mas para vocês verem como vai variando. Ó, conselho de novo. Será que ele está indo na sequência de conselho? Conselho? Vamos ver. Eleger e instituir os membros da diretoria executiva. Eu acho que aqui é conselho também. Eu não sei se ele está. Eu acho que ele está jogando tudo na sequência. Isso não é bom. Mas dá para ajustar, tá? Se a gente abrir o Anki aqui, ó. Deixa eu abrir de novo que eu fechei. Dá para fazer um estudo personalizado desse baralho, tá? Vou ver se eu consigo fazer aqui rapidinho, peraí. Pessoal, eu acho que deu certo aqui, vamos testar. Monitorar a qualidade, integridade dos mecanismos de controle interno, que eu acho que é comitê de auditoria. Ups, vamos dar um enter aqui. Ok, comitê de auditoria. Eleger e destituir. Aqui a gente viu o conselho de administração. Então, beleza. É para fazer esse estudo personalizado. Deixa eu só ver se eu consigo aqui excluir. Tá, você vem aqui, ó, clica no estatuto. Vai colocar estudo personalizado, estudar pelo status do cartão e aleatório aqui, ó, escolher etiquetas, tal, dar um OK e pronto, tá? E começa a fazer ele aleatório para que não fique sempre vindo os mesmos, ó, conselho, executivo, ouvidoria, auditoria interna, tá? E com o tempo a gente vai decorando. O que que eu sugiro também que faça, né? Pega aqui e vai lá na própria lei, dá uma lida boa, né? Ou aqui, né? Vê a resposta, né? Vê o que que tá sendo de cada um, para depois sim tentar decorar. Eu acho que chegar de cara já ali no Anki e querer decorar todos os cards ali vai ficar um pouco difícil. Então é bom a gente ter uma visão geral, até com o uso aqui dessa tabelinha, a gente consegue ver lá no começo que, ó, Assembleia Geral delibera sobre todos os negócios relativos à empresa. Conselho de Administração, responsável pela direção estratégica, diretoria executiva, execução, Conselho Fiscal, fiscalização dos atos, Comitê de Auditoria, demonstrações financeiras, controle. Aqui a gente já começa a ter uma base, depois vem aqui, né, vem aqui na própria lei, dá uma olhadinha aqui, tenta entender, tenta ver assim, poxa, é, por que que eles estão fazendo isso? Por que que o conselho por exemplo, o conselho de administração, você vem aqui e lê, ó, avaliar a cada 4 anos, tananana, eleger e instituir membros, diretoria executiva, abaixo do conselho de administração, beleza? Se tem que alguém tem que destituir ou eleger, é o conselho de administração, beleza? E assim a gente vai evoluindo nesse estudo até o ponto de chegar ali no Anki e você tá matando aqui, sem dúvida nenhuma, a questão das competências, tá bom? Então, eu vou deixar ali embaixo ali o link para vocês, para quem quiser adquirir esses. São 3 materiais, né? Essa tabelinha, o Estatuto Rabiscado aqui e os 124 cards. E eu estou finalizando também, vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer uma série de 50 questões de, do estatuto, tá? Daí vai ficar nesse formato aqui, ó. Quem indica um dos membros do Conselho Fiscal? O que deve ser feito na primeira reunião? De A a D, só para a gente ir tentando assimilar os conhecimentos, tá bom? Aqui eu fiz 20, daí como é que vai funcionar? Depois eu boto o gabarito com comentário, tá bom? Mas eu acho que eu vou fazer 50, eu acho que é melhor. Aí eu disponibilizo ali umas 5 para o pessoal ver como é que vai ser o padrão e quem quiser adquirir depois, daí aí vai em frente. Beleza, pessoal? Espero que todos estejam conseguindo estudar, se dedicar. Se precisar de alguma ajuda aí, vai dar um toque. Eu tô junto com vocês, estudando e me preparando também, beleza? Um abraço. Tchau, tchau.